Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Introdução à Educação Cristã. Capítulo 1, Fundamentos da Educação Cristã. Hoje temos a oportunidade de refletir sobre um tema essencial para a nossa caminhada cristã, a educação fundamentada na Palavra de Deus. A educação cristã não se limita ao ensino acadêmico, ela é um processo contínuo de aprendizado e crescimento espiritual. Desde os tempos bíblicos, o Deus instruiu seu povo a ensinar os mandamentos divinos às futuras gerações, garantindo a preservação da fé e de obediência aos seus princípios. Através da educação cristã, somos capacitados a desenvolver uma cosmovisão alinhada com os valores do reino de Deus. Isso se manifesta em nossos lares, igrejas e escolas, promovendo um ensino que transforma vidas e fortalece a fé. O nosso compromisso como discípulos de Cristo é buscar conhecimento e compartilhá-lo com amor e responsabilidade, guiando outros no caminho da verdade. Que este momento de estudo e reflexão nos inspire a valorizar cada oportunidade de aprender e ensinar, contribuindo para a edificação da igreja e a expansão do Evangelho. Que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para compreender sua vontade e aplicá-la em nossas vidas. Tópico 1. Definições ou significado de educação cristã. A educação cristã é um instrumento essencial na formação espiritual, moral e intelectual dos crentes. Desde os primeiros passos na infância até a maturidade na vida adulta, ela oferece um alicerce sólido para a fé, guiando cada pessoa a viver conforme os ensinamentos de Cristo. Mas, mais do que transmitir conhecimento, ela molda o caráter, fortalece a convicção espiritual e prepara o cristão para enfrentar os desafios da vida com base nos princípios bíblicos. Essa educação vai além das paredes da igreja. Ela se reflete no comportamento diário, nas decisões pessoais e na forma como os cristãos se relacionam com o mundo ao seu redor. Seu objetivo principal é desenvolver uma cosmovisão cristã, centrada nas Escrituras, que promova o crescimento na fé e a maturidade espiritual e um compromisso sincero com Deus. Quando aplicada com excelência, a educação cristã fortalece a identidade dos crentes, capacitando-os a interpretar e aplicar a palavra de Deus com sabedoria. Mais do que formar conhecedores, ela forma discípulos, cristãos preparados para serem testemunhas vivas do Evangelho, impactando a sociedade ao seu redor e contribuindo de forma ativa e transformadora para o cumprimento da missão da igreja no mundo. A base bíblica da educação cristã. A educação cristã tem raízes profundas nas Sagradas Escrituras, e desde o princípio destacam o valor do ensino contínuo da fé. No Antigo Testamento, Deus instrui seu povo a transmitir diligentemente os seus mandamentos às gerações futuras. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 7, lemos que essas palavras devem estar no coração e ser ensinadas aos filhos em todo o tempo. Ao sentar, andar, deitar e levantar, essa prática constante assegura que cada nova geração cresça no conhecimento e na obediência à verdade de Deus. No Novo Testamento, Jesus reforça essa missão ao destacar o discipulado e o ensino como pilares centrais de sua obra. Na Grande Comissão, registrada em Mateus 28, dos versículos 19 a 20, ele nos envia para fazer discípulos, batizando e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Esse chamado não é exclusivo aos pastores ou líderes, mas direcionado a toda a igreja. Cada cristão é convidado a aprender
e compartilhar a fé, criando um ambiente onde o crescimento espiritual floresça. Quando fundamentada na palavra, a educação cristã fortalece a fé, edifica a igreja e prepara os crentes para viver e ensinar o evangelho com fidelidade e compromisso. O papel da igreja na educação cristã. A igreja exerce um papel essencial na educação cristã, sendo responsável por ensinar, discipular e fortalecer a fé de seus membros. Por meio de ferramentas como a escola bíblica dominical, cultos infantis e grupos de estudo, ela promove um aprendizado contínuo, acessível e bíblico. Esses recursos ajudam os crentes a conhecerem mais profundamente a palavra de Deus, interpretá-la corretamente e aplicá-la de forma prática em seu cotidiano. Mas a missão da igreja vai além do ensino formal. Ela é também um espaço de comunhão e crescimento espiritual. O convívio entre os irmãos, o testemunho compartilhado e o apoio mútuo criam um ambiente fértil para o amadurecimento na fé. O discipulado é parte fundamental desse processo, pois envolve aconselhamento, ou melhor, o acompanhamento intencional, encorajamento e preparo de novos líderes espirituais. Quando a igreja assume com seriedade sua responsabilidade educativa, ele não apenas fortalece seus membros, mas os capacita a viverem como discípulos autênticos de Cristo. Esses crentes tornam-se agentes de transformação, preparados para compartilhar o evangelho com ousadia, influenciar suas comunidades e impactar o mundo com o amor e a verdade de Deus. Tópico 2. Modalidade da educação formal na perspectiva cristã. A educação formal cristã acontece em instituições que unem excelência acadêmica com os fundamentos da fé. Escolas confessionais e universidades cristãs oferecem um ambiente em que o conhecimento intelectual é desenvolvido em harmonia com os princípios bíblicos, proporcionando uma formação integral que alcança mente e espírito. Nessas instituições, todas as disciplinas são ensinadas à luz da cosmovisão cristã, ajudando os alunos a interpretarem a realidade com base nas Escrituras. Mais do que transmitir informações, esse modelo educacional busca formar pessoas capazes de aplicar a fé em suas escolhas diárias, em sua ética de trabalho e em suas futuras vocações. Além disso, a educação cristã formal tem papel essencial na formação de líderes preparados para influenciar a sociedade com valores do reino de Deus. Ao integrar o ensino acadêmico com a sabedoria divina, os alunos são capacitados a defenderem sua fé com firmeza, clareza e amor. Esse tipo de formação prepara homens e mulheres para viverem de forma intencional, com propósito e compromisso, sendo luz no mundo e testemunhas vivas do Evangelho, em qualquer lugar onde forem chamados a atuar. Educação não formal e seu impacto. A educação não formal é uma ferramenta poderosa no crescimento espiritual dos cristãos. Ela ocorre por meio de programas educacionais promovidos pela igreja, como a escola bíblica dominical, grupos de estudo e conferências teológicas. Diferente da educação formal, essa modalidade não segue um currículo rígido, o que possibilita uma abordagem mais flexível e contextualizada às necessidades da igreja local. Essa forma de ensino permite um aprendizado dinâmico e participativo, em que os alunos podem compartilhar experiências, tirar dúvidas e aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Além disso, a educação não formal contribui diretamente para o discipulado, fortalecendo a caminhada cristã e incentivando uma vivência mais sólida e ativa da fé. Por meio dessas iniciativas, os crentes são capacitados para o serviço cristão e evangelístico, tornando-se mais preparados para aplicar os princípios bíblicos no cotidiano e
e para ensinar a outros. Dessa maneira, a igreja se fortalece como uma comunidade de aprendizado contínuo, promovendo o crescimento espiritual e o engajamento de seus membros. Portanto, investir na educação não formal é essencial para a edificação da fé e para o cumprimento da missão cristã, garantindo que os ensinamentos bíblicos sejam transmitidos de forma clara, relevante e transformadora. Educação informal e a formação cristã. A educação informal cristã acontece em diversos contextos do dia a dia, sendo transmitida principalmente no ambiente familiar. Pais e responsáveis desempenham um papel fundamental na formação espiritual de seus filhos, ensinando-lhes valores cristãos através de exemplo e das conversas cotidianas. Além do lar, essa modalidade ocorre na igreja e em interações sociais, onde os mais experientes orientam os mais jovens na caminhada cristã. Diferente da educação formal e não formal, a educação informal não segue um plano estruturado, mas acontece de maneira contínua e natural, permeando todas as áreas da vida. Essa abordagem reforça a importância do testemunho cristão e da vivência dos princípios bíblicos no dia a dia. O ensino não acontece apenas por meio de palavras, mas sobretudo pela maneira como os cristãos vivem sua fé, demonstrando amor, compaixão e integridade. Quando bem aplicada, a educação informal fortalece os laços familiares, promove a maturidade espiritual e influencia positivamente o caráter das futuras gerações. Dessa forma, cada cristão se torna um instrumento de ensino, contribuindo para a formação de discípulos comprometidos com o reino de Deus. Tópico 3. Linha do tempo da educação e seu legado. A educação cristã na antiguidade bíblica. A educação cristã tem raízes profundas na tradição judaica, onde o ensino era centrado na família e na vivência do templo. De acordo com Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7, os pais tinham a responsabilidade de ensinar diligentemente os mandamentos do Senhor aos seus filhos, incorporando a fé no cotidiano do lar. Além disso, sacerdotes e profetas desempenhavam um papel vital, garantindo que o conhecimento da lei de Deus fosse preservado e passado de geração em geração. No Novo Testamento, vemos Jesus como o mestre por excelência. Ele ensinava por meio de parábolas, encontros e conversas, formando discípulos por meio de uma educação relacional, prática e transformadora. Sua abordagem não se limitava à transmissão de informações, mas buscava moldar corações e transformar vidas. A igreja primitiva seguiu esse modelo, reunindo-se para estudar as Escrituras, compartilhar os ensinamentos dos apóstolos e viver em comunhão. Esse compromisso com o ensino e o discipulado fortaleceu a fé e impulsionou a propagação do Evangelho. Assim, desde os tempos bíblicos até hoje, a educação cristã permanece como um alicerce essencial para a formação espiritual dos crentes, garantindo que a mensagem de Cristo seja ensinada com fidelidade e vivida com propósito. A educação cristã na Idade Média. Na Idade Média, a educação cristã tornou-se um verdadeiro refúgio do conhecimento. Em meio à instabilidade social e política, mosteiros e catedrais assumiram o papel de centros de ensino e preservação da sabedoria. Os monges dedicavam-se a copiar manuscritos, estudar as escrituras e cultivar o saber teológico e filosófico, mantendo viva a chama do conhecimento em tempos difíceis. A igreja fundou escolas monásticas e catedrais, oferecendo uma formação sólida tanto religiosa quanto acadêmica. Disciplinas como gramática, lógica e retórica
faziam parte do currículo, sempre fundamentado na fé cristã. Esse modelo educativo não só preservou o legado clássico, mas também influenciou profundamente o desenvolvimento do ensino na Europa medieval. Com o tempo, surgiram as primeiras universidades, muitas delas sob a tutela da Igreja. Essas instituições passaram a formar teólogos, filósofos e pensadores que moldariam a cultura e o pensamento ocidental. A fé e a razão caminhavam juntas, buscando compreender a criação e a verdade divina. Assim, a educação cristã medieval não apenas garantiu a continuidade da fé e do saber, mas lançou as bases para o florescimento intelectual e espiritual das gerações futuras. A reforma e o impacto na educação cristã. A reforma protestante marcou profundamente a história da educação cristã, transformando a maneira como o conhecimento era transmitido e acessado. Reformadores como Martinho Lutero acreditavam que cada indivíduo deveria ter acesso direto à palavra de Deus, o que tornava a alfabetização uma prioridade essencial. Como resultado, escolas foram estabelecidas com o objetivo de oferecer ensino acessível a todos, promovendo o estudo das Escrituras como base da formação cristã. A tradução da Bíblia para os idiomas locais rompeu com a exclusividade do latim, antes compreendido apenas pelo clero, permitindo que homens, mulheres e crianças lessem e compreendessem as Escrituras por si mesmos. Esse movimento inspirou a criação de um sistema educacional mais abrangente, influenciando diretamente o modelo das escolas e universidades modernas. A educação passou a ser valorizada não apenas como instrumentos de crescimento intelectual, mas também como meio de fortalecer a fé pessoal e o discernimento espiritual. Assim, a reforma protestante deixou um legado duradouro na educação cristã, incentivando o estudo profundo da Bíblia, a reflexão crítica e a vivência autêntica da fé. Seu impacto continua vivo, inspirando gerações a buscarem conhecimento com propósito e compromisso com Deus. Durante os séculos XVIII e XIX, a educação cristã passou por significativos avanços que ampliaram seu alcance e relevância na sociedade. Nesse período, surgiram as escolas dominicais, uma iniciativa essencial para oferecer instrução bíblica a crianças e adultos, especialmente em contextos onde o acesso à educação formal era limitado. Essas escolas não apenas alfabetizavam, mas também promoviam valores cristãos, tornando-se pilares do ensino da fé. Paralelamente, universidades foram fundadas por instituições cristãs, refletindo o compromisso com a formação intelectual e espiritual. O ensino teológico ganhou destaque com a criação de seminários e institutos bíblicos dedicados à capacitação de líderes pastores do reino de Deus. Esse tempo também foi marcado por um forte envolvimento cristão em causas sociais. Movimentos cristãos desempenharam papéis decisivos na abolição da escravatura, na promoção da dignidade humana e na luta por justiça, mostrando que a educação cristã não se restringe ao aprendizado individual, mas impulsiona transformações profundas na sociedade. Assim, a educação cristã nesses séculos consolidou-se como uma ferramenta de evangelização, ensino e impacto social, unindo fé e ação em favor de um mundo mais justo e alinhado com os princípios do Evangelho. Também influenciava a transformação da sociedade. Assim, a educação cristã no século XVIII e XIX consolidou-se como um instrumento poderoso de ensino, evangelização e impacto social,
promovendo tanto o conhecimento bíblico quanto a justiça e a dignidade humana. O legado da educação cristã na atualidade. Nos dias atuais, a educação cristã permanece como um alicerce essencial na formação de crentes comprometidos com o Evangelho. Escolas confessionais continuam a desempenhar um papel relevante, oferecendo um ensino baseado na cosmovisão bíblica. Nelas, os alunos aprendem a integrar fé e conhecimento, desenvolvendo uma compreensão profunda da vida à luz das Escrituras. Seminários e universidades teológicas também têm grande importância, pois preparam líderes espirituais com sólida base bíblica e teológica, capacitando-os para servir com excelência na igreja e na sociedade. Essa missão educacional se estende ao cotidiano das igrejas locais, cursos bíblicos, pequenos grupos e programas de discipulado contribuem para o amadurecimento espiritual dos crentes, fortalecendo sua fé e preparando-os para compartilhar o Evangelho com ousadia e sabedoria. A educação cristã impacta não apenas os indivíduos, mas a cultura ao redor. Sua influência pode ser percebida na política, na ciência, na arte e em tantas outras áreas, refletindo o reino de Deus em ação no mundo. Investir na educação cristã é garantir que as futuras gerações sejam escuridão e para transformar o mundo com a verdade do Evangelho. A continuidade desse ensino é essencial para preparar futuras gerações a viverem de acordo com os valores cristãos. Quando a educação cristã é bem aplicada, ela não apenas preserva a fé, mas também impacta positivamente o mundo, formando discípulos que refletem a luz de Cristo em todas as áreas da vida. Chegamos ao fim deste momento de reflexão sobre a educação cristã. Mas a jornada do aprendizado nunca termina. A educação baseada na fé não é apenas um conjunto de informações. Ela molda a nossa maneira de viver e nos aproxima de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que cada dia é uma nova oportunidade para aprender, ensinar e compartilhar o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Que possamos levar conosco os princípios discutidos hoje e aplicá-los em nossa vida diária. Que sejamos luz onde estivermos, influenciando com sabedoria e integridade. A educação cristã nos desafia a sermos melhores servos do Senhor e a usarmos nosso conhecimento para edificar a igreja e transformar o mundo ao nosso redor. Que Deus continue nos guiando nesse processo de aprendizado contínuo, capacitando-nos para cumprir seu propósito. Que sejamos sempre aprendizes dispostos e mestres fiéis na obra do Senhor. Que a paz e a graça de Cristo esteja com todos nós, fortalecendo-nos em cada etapa da nossa caminhada. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com gratidão e humildade. Tu és o nosso Mestre Supremo, aquele que nos ensina o caminho da verdade e da vida. Obrigado pela oportunidade de aprender sobre a educação cristã e como ela molda nosso caráter. Pai, temos o chamado que nos deste de ensinar e compartilhar a Tua palavra, que possamos ser exemplos vivos do Teu amor e da Tua graça, instruindo outros no caminho da justiça. Derrama sobre nós sabedoria e discernimento para compreendermos a Tua vontade e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, abençoa nossas famílias, igrejas e escolas cristãs, para que sejam instrumentos poderosos na formação de homens e mulheres comprometidos com o Teu reino. Dá-nos um coração ensinável, disposto a crescer na graça
e no conhecimento de Cristo. Que cada aprendizado nos aproxime mais de Ti e nos capacite para cumprir a missão de levar o Evangelho ao mundo. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, hoje para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.